tem como preocupação a ordem dos elementos e correlacionar se eles estão numa ordem correta e organizá-los numa estrutura. Vou aqui tomar como exemplo o símbolo de atribuição. Na maioria das linguagens de programação, numa atribuição, o lado esquerdo deve ter apenas o nome de uma única variável. Você não pode ter uma expressão, por exemplo, você não pode ter várias variáveis, apenas uma. E do lado direito, você tem que ter o quê? Uma expressão, tá? Como é esse caso aqui. E no caso da linguagem C, depois da expressão, você tem que ter o ponto e vírgula. Ou seja, essa ordem entre os elementos aqui é analisada no analisador sintático. Se alguma dessas coisas estiver fora de ordem, aqui vai acontecer um erro de compilação. A terceira etapa da compilação é o analisador semântico. Tá? Essa etapa agora vai ver o seguinte: seu programa está escrito na forma correta. Mas será que, por exemplo, eu não estou esse count aqui? Se ele for um caractere, uma variável de uma caractere, eu não posso fazer a multiplicação de caractere com um número inteiro, tá certo? Então, seria detectado aqui no analisador semântico, onde a gente vai verificar que o operador de multiplicação só pode ser aplicado a certos tipos, tá? Também outra coisa que vai ser verificada nessa etapa é se você tem variáveis que não foram declaradas aqui. Então, por exemplo, se imagina se essa variável aqui não foi declarada. A tabela de símbolos criada nas etapas anteriores possui as variáveis declaradas. E se não tiver aqui, o analisador semântico acusa um erro, tá? Então, toda essa etapa aqui é para justamente verificar esses problemas que podem acontecer durante a compilação. Se tudo estiver ok, vai ser gerado esse código intermediário aqui, tá? Em algumas linguagens de alguns compiladores, esse código intermediário pode ser assembly ou pode ser outro tipo de código, tá? Opcionalmente, alguns compiladores trazem um otimizador de código, tá? Por exemplo, eu posso pegar e encurtar o meu código intermediário, digamos, agrupando algumas operações que são redundantes ou removendo alguma coisa que não é necessária, por exemplo, que não vai acarretar em nenhum problema na execução do código. Então essa etapa ela é opcional. E a última etapa é a geração do código em si, a tradução de código intermediário para código de máquina. Tá? Às vezes pode ser até mesmo um tradutor de assembly para código de máquina. Essas duas últimas etapas não tem muita correlação com o estudo das linguagens em si, mas mais na construção de compiladores. Tá? Então a gente vai dar mais ênfase às 3 primeiras etapas aqui no nosso curso. Uma outra forma em que linguagens são interpretadas é a forma de interpretação. Nessa forma, você tem um programa chamado interpretador e ele age como uma máquina virtual. Tá? Essa máquina seria um tipo de máquina em que, em vez de usar código de máquina tradicional, utiliza o próprio código-fonte como seu código de máquina e vai executando as instruções em alto nível, diretamente gerando os resultados. Tá? O interpretador executa todas aquelas etapas que a gente viu antes, só que ao invés de fazer apenas uma única vez antes, gerando o código de máquina, ele vai fazendo isso durante a execução do código. Isso é um problema porque às vezes